Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais uma análise de Flu-Fem, o futuro. Sim, como você sabe, eu estou falando bastante sobre o Fluminense feminino. Eu até agora não elaborei uma playlist sobre esse tema de Flu-Fem, mas eu vou elaborar depois da final, que a gente vai começar justamente a ter essa playlist legalzinha que eu quero fazer desde o início. Dito isso, sente o sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Vamos falar sobre esse tema importantíssimo. E bom, senhoras e senhores, para quem não sabe, eu esperei até acabar o jogo contra do Red Bull Bragantino contra o América Mineiro, e o América Mineiro derrotou o Red Bull Bragantino derrotou o América Mineiro por 5-0, 3 gols no segundo jogo, 2 gols no primeiro jogo, resultado 5-0 no placar total. Dito isso, antes de a gente falar sobre o futuro, a gente tem que falar ainda sobre essa final, né? Então o Bragantino é o time da final do Brasileirão Feminino, da Série A2. Tá até aqui, né, a imagenzinha, né? Não sei porque. Só vou deixar aqui, ó. Bora. Não, não tem como. Não vai aparecer a imagem. Eu vou colocar a imagem aqui, porque eu quero deixar tudo bonitinho aqui. Eu quero deixar a imagem aqui. Pronto. Então, o Bragantino então tá na final. Eu já esperava isso, tá? A primeira coisa que eu acho que vocês devem pensar assim, mas você já esperava isso? Já. Até porque na própria classificação o Bragantino foi um dos melhores times que eu vi jogando na fase de grupos. E o América Mineiro realmente foi um time que era horroroso em muitas coisas. Então, eu já via justamente uma tendência de que o Bragantino seria um finalista forte. Tinha o Fortaleza, tinha o JC, que era interessante também, mas o grande personagem seria o Red Bull Bragantino. Então, não esperava outra final, sem ser essa daí contra ele. Eu até esperava que o Fluminense poderia cair pelo Botafogo, mas não caiu. A minha análise para quem não sabe, empatamos com elas na fase de grupos, né? Para quem não sabe, a gente jogou em Bragança Paulista na fase de grupos e acabamos empatando por 1-1. A diferença é que era um time que também estava a mesma coisa do que a gente, mas hoje me parece um time muito melhor estruturado do que propriamente o jogo anterior, o jogo que a gente teve. Ou seja, é um time mais encorpado, é um time que realmente tá jogando muito, e não é à toa que meteu 3-0 no segundo jogo e meteu 2-0 no primeiro. Ou seja, é um time que tem alto nível para realmente disputar e ganhar esse título. Agora, vamos falar uma coisa aqui. Nós empatamos. Nós temos total qualidade de vencer. Então, na minha mini análise, tá mais pro empate, chegando para mais uma vitória do Bragantino, mas vejo justamente alguma possibilidade do Fluminense feminino ganhar desse Red Bull Bragantino feminino. Tá? E ampliando o debate, no caso, eu quero só comentar aqui, no caso de vitória, ganhamos o campeonato. É tranquilo, a gente vai pra Série A, não precisa de resolver mais nada, vou falar isso depois. Mas, no meu caso,
temos problemas sim e devemos solucioná-los. Agora, e no caso de derrota para o Bragantino, o que fazer? Não é achar que o time está totalmente destruído. É entender que a gente já chegou o que a gente precisava. Que era chegar nas semifinais para ter acesso à Série A. Ponto. O que vier agora é lucro. O que eu falei para vocês sobre isso? Eu falei lá atrás no jogo contra o Botafogo que na minha concepção estava um time mais entendido. Estava um time mais coeso do que o Fluminense. Então, vamos pontuar aqui. É importante a gente entender que se perder não significa que o trabalho é horroroso, mas não significa também que se ganhar é um trabalho maravilhoso e que a gente não precisa fazer mais nada. Precisamos. De qualquer maneira, precisamos. Tá bom? Dito isso, antes de a gente continuar falando mais sobre o futuro do Fluminense feminino, se inscreva no canal, faça o treino pelo Zé que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. E vamos falar sobre mais Fluminense feminino. E bom, senhoras e senhores, com acesso garantido a Série A2, técnico do Fluminense feminino e já planeja a temporada de 2024. E bom, para quem não sabe, nessa matéria ele aponta 3 coisas interessantes. A primeira coisa que é técnico jogadoras, tá? De entender quem fica ou quem vai. A primeira coisa que a gente tem que entender é quem quer ficar, quem quer se manter, quem não quer ir, quem quer ir para outro lugar. Eu acredito que uma dos focos que não vai se manter no Fluminense vai ser a Amanda. Eu acho que a Amanda vai sair do Fluminense. Isso para mim é óbvio. É claro que a Amanda vai sair do Fluminense, vai para o clube mais forte como o Santos, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Corinthians. Então, eu tenho certeza que vários jogadores importantes desse elenco não vão ficar. Dito isso também dessa mesma situação, o Rafa Mantúlio também tem que ficar. É muito importante a gente entender que o Rafa Mantúlio foi um cara que realmente ajudou muito esse futebol feminino do Fluminense. E a gente já tem justamente dentro do nosso estilo de futebol um estilo que eu gostei, que é o estilo de um sistema mais recuado, de linha baixa, que pensa e favorece o contra-ataque. Isso eu gostei. É ter alguma coisa ali dentro. Ele criou. Então a primeira coisa que eu faria é manter o Rafa Mantúlio como técnico do Fluminense. Dito isso, ele também fala sobre salários e contratações, que é justamente não somente manter, mas garantir esses salários e contratações, né? Ver se realmente dá para aumentar o salário, para tentar manter os jogadores, fazer novas contratações, porque realmente tem algumas posições que ainda eu acho que eu fico com uma dúvida. A questão também do uso da base, ele também já falou também muito sobre isso, então tudo isso tem que ser discutido, né? É aquela situação, né? Que o futebol ele não é apenas o futebol, não é bola na rede, não é somente isso, mas sim todo esse planejamento. Ou seja, esse planejamento de salário, esse planejamento de contratações, na minha concepção, já ficou comprovado que nós temos uma dependência gigante também da Gadu, que é uma importante jogadora. A própria Amanda, manter a Amanda seria muito boa para o Fluminense. Muito bom para o Fluminense. A Flávia Gil também, para manter também, ou seja, manter algumas pessoas que são realmente jogadores ótimos do Fluminense no Fluminense. E com isso tentar aumentar o salário para ver se elas ficam e mantêm justamente essa situação. E planejamento de contratações, algumas jogadores eu não gostei dentro do Fluminense. A Bebel para mim foi a Bebel eu não gostei no Fluminense, não tive uma relação que eu gostei, amistosa, e acho que precisa melhorar.
Dito isso, a situação final é a questão da 8ª vaga, né? Tentar justamente se manter primeiramente na Série A. Eu gostei que... Eu falei isso pra vocês, né? Quantas vezes eu já falei pra vocês que a situação do Fluminense é se manter na Série A. Não cair pra Série B. Primeira coisa. Não caiu? Ótimo. Você vai se manter, vai ganhar um dinheiro legal. E claro, se o planejamento está se mantendo em 8º lugar, melhor ainda. Melhor ainda. Ou seja, o nosso jogo é pensar não no primeiro lugar, mas sim no 8º. Porque no 8º que a gente vai ter acesso, por exemplo, a jogar mais semifinais. A jogar mais quartas de finais. Então, a proposta hoje do Fluminense é essa. Chegar nos 8º de final, se manter no 8º lugar e ganhar e tentar chegar ao máximo possível nas quartas, nas semis, para tentar ganhar mais dinheiro com isso. Essa que é a proposta inicial. Gostei. O Rafa Mantulho foi muito bem nessa entrevista. Sinceramente mesmo, hoje eu vejo o Rafa Mantulho muito melhor do que o Diniz, só para você ter uma ideia, para você ter uma comparação. E espero que realmente tudo que tenha sido dito aconteça. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o TPLZ que é coisa, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, Saudações Tricolores. Vai ter pré-jogo e pós-jogo do Fluminense Feminino. Valeu!